Fala pessoal, eu sou Mauro, economista do Porquê, e começa agora mais um episódio do Economia Está em Tudo. Hoje eu quero falar desse rolo aí durante a semana com renda, que era Renda Brasil, virou Renda Cidadã agora, e o financiamento desse programa, né, que está dando uma briga aí dentro do próprio governo, e uma bateção de cabeça que está gerando muita confusão. E você vê reação disso no mercado financeiro, né? Bom, o que é esse programa? É um programa de transferência de renda, é basicamente pegar o Bolsa Família, aumentar o valor e você também estender para mais pessoas, o que é um objetivo super nobre, né? Que ajuda a diminuir a desigualdade no Brasil, que é muito grande. Só que, assim, essa discussão do financiamento é uma loucura. O governo chegou durante a semana a falar que ia atrasar pagamento de precatório para financiar o programa, o que é uma loucura, tá? É basicamente um calote em parte da dívida para você financiar o programa social. Isso me lembrou umas discussões lá da década de 80, em que se tinha partidos de esquerda falando que iam dar calote na dívida externa, no caso, para financiar o programa social. E a gente vê esse negócio voltando agora, uma cara que é precatória, um pedaço e tal, mas voltando agora num governo de direita, que é uma coisa doida. Bom, precatório é parte da dívida do governo. Tá? Precatório ele origina num processo judicial que o governo perdeu e tem que pagar agora. Então o pagamento não é automático, ele demora um certo tempo, mas a justiça manda o governo pagar. Isso aí entra na dívida do governo. Quando o governo diz que não vai atrasar os precatórios, na verdade é um calote em parte da dívida. E outros credores da dívida que compram o título do governo olham para isso e falam assim, bom, se ele está fazendo isso agora, com parte da dívida dele, quem garante que não seremos os próximos? Então aí você já é um problema de insegurança jurídica, né? O governo precisa fazer dívida, precisa vender seus títulos da dívida pública para financiar seus gastos, porque gasta mais do que arrecada. Não pode simplesmente de uma hora para outra falar assim, não preciso mais de dívida daqui para frente. Não, gasta mais do que arrecada. Isso faz com que ele não consiga, agora passa a ter mais dificuldade em financiar esse buraco. Tá? Mais dificuldade envolve menos gente interessada em emprestar para o governo, porque esse risco agora é mais alto, e quem está disposto a emprestar vai começar a requerer uma taxa mais alta para compensar o risco. Então o juro tende a crescer por conta disso. O juro de curto prazo está baixo porque a taxa Selic está baixa. Só que a gente olha para o juro longo, o juro mais longo, que é menos afetado pelas decisões do Banco Central, você já vê ele espetando muito forte recentemente, porque o risco da dívida brasileira está crescendo. O Brasil ele já tinha um problema fiscal muito grande antes da pandemia, e com a pandemia esse problema se agravou, porque a arrecadação caiu brutalmente, a necessidade de gastar aumentou. Então você vê a dívida lá no alto. Tá? E aí tem uma necessidade daqui para frente da gente equacionar esse problema. Tá? E o que a gente está vendo agora são sinais no sentido contrário por parte do governo federal. De falar assim, vamos dar calote em parte da dívida agora para poder financiar esse programa, ou seja, não vamos fazer o ajuste fiscal, vamos dar calote na dívida. Só que isso aí, assim, se parar para pensar, não é uma questão, falar assim, vamos ajudar os mais pobres da população, diminuir a desigualdade, que é uma motivação super nobre. Não, você não necessariamente você vai fazer, porque primeiro, você não vai ter dinheiro para fazer isso. Se você tiver que levantar dinheiro no mercado, você vai ter que pagar mais juro. Ou seja, vai ter que transferir mais dinheiro para os credores da dívida brasileira, que não estão necessariamente entre os mais pobres. Então, o que aconteceu durante a semana foi uma coisa de louco, foi um sinal totalmente torto, tá? Sobre um objetivo nobre, mas a forma de fazer isso, a forma que se propôs fazer isso foi uma coisa totalmente maluca e aparentemente foi deixada de lado, mas acho que fez um estrago aí, né? Um estrago de reputação da equipe econômica. Além disso, essa notícia não está saindo do noticiário, porque de fato é um programa importante, e além disso tem a motivação, né? Motivação eleitoral também, né? Porque você consegue aumentar seus votos com sua popularidade. Então o presidente Bolsonaro está realmente motivado a conseguir emplacar um programa desse. E aí você vai ter eleições municipais, né, que também motivam, né, a você ter um programa desse tipo. Tá? Então, lembrando, eu concordo totalmente com motivação, mas assim, a gente tem que ver também o lado do financiamento. Tá? E aí tem uma discussão agora dentro do governo, assim, sinais totalmente trocados, um ministro falando uma coisa, outro ministro falando outra, o ministro Guedes
meio que batendo o pé na questão da responsabilidade fiscal, apesar dessa discussão maluca de dar calote em dívida, no caso dos precatórios. E agora você vê o ministro Rogério Marinho no sentido contrário, falando assim, vamos colocar isso aí fora do teto dos gastos, vamos furar o teto dos gastos para você poder financiar um programa desse tipo. Outra coisa preocupante, tá? O teto dos gastos ele foi colocado para você garantir uma sustentabilidade de longo prazo da dívida brasileira. A dívida brasileira, a situação fiscal brasileira estava saindo completamente do controle. Você precisaria de um programa de ajuste fiscal. O teto dos gastos é um programa de ajuste fiscal super lento, na verdade. Ele é super gradual, porque não envolve nem corte de gasto. Ele envolve manter o gasto federal, parte do gasto federal, constante ao longo do tempo em termos reais, em termos de poder de compra. Só reajusta de acordo com a inflação, ou seja, mantém o poder de compra dos gastos fixos. Isso dá uma noção de sustentabilidade de longo prazo e permitiu e ajudou com que o risco do país caísse e as taxas de juros seguissem uma trajetória de queda. Permitiu que o Banco Central conseguisse baixar fortemente a taxa de juros no Brasil sem que isso trouxesse risco inflacionário. Isso aí está sendo colocado em xeque agora. Tá? Falar, tudo bem, vamos tirar esse programa fora do teto dos gastos porque ele é super importante, vamos. Qual é o próximo? Tá? Aí vai ter uma fila de outros gastos para sair do teto também. Tem gente falando em colocar investimentos públicos fora do teto já. Tá? Por que não gastos com funcionalismo público? Por que não outra coisa? Tá? A hora que você foi ver, acabou o teto. Acabou o teto, aquela coisa que te segurava a sustentabilidade fiscal de longo prazo, ela vai embora. Então, não sei que coloque alguma outra coisa no lugar lá que garanta, vai ficar complicado. Tá? Então, de novo, você vai querer fazer alguma coisa para beneficiar os pobres, só que, primeiro, que garante se vai ter dinheiro para fazer isso? Segundo, se você tiver que captar dinheiro no mercado, esse dinheiro vai ser mais caro. Isso vai fazer com que você tenha que transferir mais renda justamente os credores da dívida brasileira, que não necessariamente estão entre os mais pobres. Então, um belo no programa social, né? É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. A gente volta a conversar mais na semana que vem. Dá uma olhada no nosso site www.porque.com.br, tem bastante conteúdo lá. A gente também está nas redes sociais, a gente está aqui no YouTube, no Twitter, no Facebook, no Instagram. E é isso aí. Até a semana que vem. Um abraço!